Exame 2017, a primeira questão, que é a questão de número 23, a primeira questão de matemática, ela diz assim: o salário mínimo previsto para 2017 será de 946. Qual é o percentual de reajuste em relação ao salário mínimo de 2016, sabendo que neste ano o seu valor é de 880? Então ele dá o salário de 2016 e pede para você calcular qual o percentual de reajuste em relação ao salário mínimo de 2016, dando o aumento em 2017. Então, cálculo básico aqui é você fazer quanto foi que aumentou. Você poderia calcular dessa seguinte maneira: 946, ver quanto foi que aumentou em reais. Então, 8 para 14 dá 6, foi 1 para cá, então dá 0. Então, aumentou esse valor aqui, R$66. Então, R$66 foi o reajuste. Então, em relação ao salário de 2016, que ele quer saber, o salário de 2016 era 880, então ele equivalia a 100%. O salário de 880 era 100%. Teve um aumento de 66. Então, vamos ver quantos por cento é esse aumento em relação a 880. Pronto, só esse cálculo aí. Então, você tem uma igualdade de razão aqui. 880 dividido por 66 é igual a 100 dividido por x. Produto dos meios pelos extremos, eu vou fazer meio pelos extremos. Aí aqui você tem 880x é igual a 6.600, porque multiplicação por 100 basta acrescentar 2 zeros. Então x é igual a 6.600 dividido por 880. Você pode cancelar esse zero com esse zero aqui, e o cálculo que você vai fazer é dividir 660 dividir por 8, por 88, né? Então aqui, você ia testando, caso você não soubesse, você pegar dois números aqui, 66 é menor do que 88, então vamos supor que você não seja muito bom em divisão. Você ia testando as possibilidades, a letra A é 5,5, a letra B é 6,5, a letra C é 7,5. Então vamos começar com 7 aqui, 7 vezes 8, 56, para 7 vezes 8, 56, vamos botar os 6 aqui, e vão 5. 7 vezes 8, 56. 56 mais 5 dá exatamente 61. Então você vai fazer essa subtração aqui. 6 para 10, 14. Vai 1 para cá. 2 para 6, 4. 6 menos 6, nada. Então, para você continuar esse cálculo, você colocaria a vírgula e 0 aqui. $440 dividido por 88 dá exatamente 5. 5 vezes 8, 40. Bota 0, vai 4. 5 vezes 8, 40. Mais 4, 44. Então você faz essa subtração aqui, o resto é 0. Então a resposta alternativa é 7,5%. Foi o percentual de reajuste em relação ao salário de 2016. Na questão de número 24, ele diz o seguinte: determine o valor de K para que a equação x² mais kx mais 6 igual a 0, tendo como raiz os valores 2 e 3. A questão que diz o seguinte: determine o valor de K para que a equação que foi dada tenha como raiz os valores 2 e 3. Ele colocou tendo, mas acho que a ideia de quem construiu a questão era tenha raiz como raiz os valores 2 e 3. Pronto, então ele dá a questão, essa equação aqui, e ele quer saber qual é o valor de K para que tenha como raiz o 2 e o 3. Ó, se você quer saber qual é o valor de K para que a equação tenha como raiz isso aqui, basta ou você substituir o 2 ou o 3 no lugar de x, porque a ideia de raiz é o valor o valor de x ou de y, ou seja lá qual for a incógnita, que torna a sentença verdadeira. Então, para que seja raiz, você substitui o x por um desses valores aqui, que é aquele que quer que seja a raiz, e isso aqui tem que ser igual a zero. Então, vamos lá. Vamos substituir por 2, então ficaria 2 ao quadrado mais k vezes 2. Ó, k é o valor que você quer saber. 2 é a raiz, que eu substituindo tem x, eu coloco 2.
mais 6 igual a zero. Aí aqui é só você fazer 2 elevado ao quadrado de 4, mais k vezes 2. É a mesma coisa que K12 ou 2K, mais 6, tudo isso tem que ser igual a zero. Então basta você resolver isso aqui. 2K, isso aqui torna-se uma equação do primeiro, né? Que isso vai passar. 4 mais 6 é 10. Passando para o segundo membro, vai menos 10. Então o valor de K é igual a menos 10 dividido por 2. O valor de K é menos 5. Se você substituir por 3, você vai encontrar o mesmo valor, menos 5. Então a alternativa é menos 5, que corresponde à letra D, questão 23. Questão 24. Na questão 25, diz o seguinte: para colocar o piso em um salão de formato retangular, cujas dimensões são 6 metros de largura e 8 metros de comprimento, gasta-se R$18 por cada metro quadrado. Qual o valor total do gasto para colocar o piso em todo o salão? Isso aqui é uma questão que trata sobre área. E a área, no caso aí, seria de um retângulo, né? Porque o terreno tem dimensões retangulares. Então, você calcularia primeiro a área do retângulo. A área de um retângulo é só multiplicar a base vezes a altura ou a largura vezes o comprimento. Dá no mesmo. Então, a base aqui seria 8, a altura seria 6, então 8 vezes 6 dá 6 vezes 8, 48. Então, a área desse retângulo é 48 metros quadrados. Aí ele fala na questão o seguinte, gasta-se R$18 por cada metro quadrado. Gasta-se R$18 para cada metro quadrado. Então, o terreno tem um total de 48 metros quadrados. Então, você vai fazer 48 vezes 18 e ver quanto foi o gasto, né? Você multiplicaria 48 vezes 18. Vezes 8. 64, 4, vai 6. 4 vezes 8, 32. 32 mais 6, dá 38. 1 vezes 8 dá 8. E 1 vezes 4, dá 4. Somando isso aqui, você tem 8, 8, 16, bota 6 vai 1. 4 mais 3, 7, mais 1, 8. 864. Então, você vai ter uma despesa de 864. Que é equivalente à letra alternativa E. Questão 25, alternativa E. Na questão de número 26, ele diz o seguinte: determine o valor do produto 3x mais 2y elevado ao quadrado, sabendo que 9x ao quadrado mais 4y ao quadrado é igual a 25, e xy, que é a mesma coisa que x vezes y, é igual a 2. Então isso é uma questão que envolve produtos notáveis e raciocínio lógico, né? Se basta você raciocinar, que os dados que ele deu na questão foi isso aqui, e a questão é um produto notável. Você vai desenvolver o quadrado da soma desses dois termos aqui, quadrado da soma desses dois termos. Então é uma questão considerada fácil, basta você utilizar produtos notáveis. Se você tem aqui o primeiro termo 3x e o segundo termo 2y, você tem que ter cuidado quando você for fazer quadrado do primeiro. O primeiro termo tem coeficiente diferente de 1 e tem a parte literal. Então é bom colocar entre parênteses para não se confundir. Mais 2 vezes o primeiro. Que é o primeiro? O primeiro é 3x. Vezes o segundo é 2y. Mais o quadrado do segundo. Como o segundo também tem um coeficiente e a parte literal, coeficiente diferente de 1 e a parte literal, bota dentro do parênteses. Por que o parênteses é importante? Porque 3x elevado ao quadrado é o 3 e o x. Não é só o x, nem só o 3. É os dois. Então, 3x elevado ao quadrado é 9x ao quadrado. Então, 3 ao quadrado é 9, x ao quadrado é 9x ao quadrado. Se você multiplicar tudo isso aqui, 2 vezes 3 vezes 6, 2 vezes 3, 6 vezes 2 dá 12, x vezes y, xy, mais 2y ao quadrado é igual a 4y ao quadrado. Então, aqui, você observa que se você analisar direito, 9x ao quadrado mais 4y, ele deu aqui, vale 25. Então você organiza 9x ao quadrado mais 4y ao quadrado. Isso daqui corresponde a 25, que ele deu na questão. Então, 9 mais 4. Sobrou quem? Sobrou esse 12xy. 12xy. Xy, ele deu na questão que vale 2. Então, você vai multiplicar 12 vezes 2 e somar com isso aqui. Então, resolvendo essa operação aritmética aqui, você encontra o valor. Não pode somar 25 mais 12, tem que multiplicar 2 vezes 12. 2 vezes 12 dá 24 e você vai somar 24 com 25, que é exatamente 49. Corresponde à letra D. Questão 26, letra D.
A questão do número 27 diz: resolva o sistema de equação abaixo para x e y reais e determine o valor do produto x e y. Você vai ter que encontrar os valores de x, o valor de x e o valor de y e depois multiplicar x por y. Então, tem que ter cuidado para não se confundir nisso aí. Então, você vai resolver isso aqui. Um dos métodos de resolução de um sistema de equação do primeiro grau com duas incógnitas seria o método da substituição. Nesse caso é o mais fácil da substituição. Porque você, se aqui é 2y, para que aqui seja 2y, basta você multiplicar isso aqui por 2. Mas para que você anule, tem que ser por menos 2, para que fique negativo. Então você cria aqui um novo sistema. O novo sistema é menos 2 vezes x, você tem menos 2x, menos 2 vezes y, menos 2y, é igual a menos 2 vezes 20, dá menos 40. Repete toda essa equação aqui de baixo. Você vai ter que repeti-la aqui para formar um novo sistema. 4x mais 2y é igual a 54. O objetivo de você multiplicar por menos 2 foi para que você conseguisse ter sinais diferentes e os coeficientes iguais. Porque quando são sinais diferentes e coeficientes iguais, você pode anular esse termo aqui fazendo pelo método da adição, né? Então, menos 2x mais 4x dá 2x, porque menos 2 está devendo 2, mas você tem 4, paga os 2 e fica com 2. E você tem 54, está devendo 40, paga, fica com 14. Então, qual é o número que multiplicado por 2 é 14? X é igual a 7. Ou x é igual a 7, 14 dividido por 2, que dá 7 do mesmo jeito. Então, se x vale 7, para você encontrar o valor de y, basta você pegar a equação mais simples e mais fácil, que é essa primeira aqui, x mais y é igual a 20. No lugar de x, você vai colocar 7. 7 mais y é igual a 20. Então, y, lógico que é igual a 20 menos 7, que isso aqui dá igual a 13. Então, ele quer saber o valor de x vezes y, né? Então, basta você multiplicar 7 vezes 13, e o produto de 7 vezes 13, você teria que fazer 3 vezes 7. 3 vezes 7 dá 21, bota 1 vai 2, 1 vezes 7, 7, 7 mais 2, 81. 7 mais 2, 9, 91. Então, 91 é a resposta que corresponde à letra C, questão 27, letra C, 91. A questão 28 diz: determine a altura relativa à hipotenusa de um triângulo retângulo, cujos catetos medem 6 cm e 8 cm. Esse assunto trata-se de relações métricas no triângulo retângulo. Você tem que saber relações métricas no triângulo retângulo. Como ele não deu o desenho, ele deu apenas o enunciado da questão, aí você vai ter que usar a imaginação para criar o desenho, de acordo com o que ele falou. Por isso que é importante os conceitos teóricos de cada conteúdo, porque você, sabendo os conceitos teóricos, você consegue fazer qualquer figura, qualquer raciocínio de acordo com a questão. Então aí você tem que usar a imaginação. Então você tem que usar a imaginação, solta a vinheta, que essa questão cabe à vinheta da imaginação. Então vamos lá, vamos imaginar aqui com o raciocínio da questão. Determina a altura relativa à hipotenusa de um triângulo retângulo. Se é um triângulo retângulo, você desenha aqui o triângulo retângulo, e a altura relativa à hipotenusa, se isso aqui é hipotenusa, nós chamamos isso aqui de A, os catetos B e C, e a altura relativa à hipotenusa, porque a altura do triângulo que está como base a hipotenusa. Então botamos aqui a altura relativa ao triângulo. Aí ele quer que você calcule exatamente a altura relativa, esse H aqui. Só que ele deu o valor de B e o valor de C. Os valores de B foram os catetos, vamos substituir aqui por 6 e 8, ou 8 e 6, tanto faz. 6 e 8. E pede para você calcular. Para você calcular isso aqui, basta você conhecer as fórmulas das relações métricas. Uma das fórmulas das relações métricas que você teria que ter em mente para fazer a prova é essa aqui, que A vezes H é igual a B vezes C. É igual a B vezes C. Mas veja bem, você não tem o A, você tem o B e o C. B e o C. Então aqui 8 e 6, que são os catetos. Mas você não tem o A. Para você calcular o H, você precisa pelo menos ter o B, o C
e o A. Mas o A é a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui. Para se calcular a hipotenusa é só você lembrar do teorema que é fundamental, que é a base das relações métricas. Então, o teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, a hipotenusa é A, os catetos 6 e 8. Então, você faz esse cálculo aqui. 6 ao quadrado é 36, 8 ao quadrado é 64. Então, A ao quadrado é igual a 100. Qual o número que eleva ao quadrado dá 100? A só pode ser igual a 10. Então, se A é igual a 10, você joga na fórmula aqui. 10 vezes H dá 10H é igual a B vezes C, 6 vezes 8, 6 vezes 8. Então, H é igual a 6 vezes 8, 48. 48 dividido por 10, que é igual a exatamente 4. A questão 29 é uma questão super fácil. Toda prova tem que ter aquelas questões de graça. Então você vai ter que ir lá e pegar, porque é questão grátis, de graça mesmo. Então, como é questão grátis, é de graça, solta a vinheta das questões de graça. Toma, toma, que é de graça. Toma, 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 que é de graça. Então vamos lá, vamos resolver. A questão 29, ela diz: uma família compromete 3/8 de sua renda mensal em gasto com saúde. Sabendo que a renda mensal dessa família é 2.400, qual o valor de gasto mensalmente com saúde? Não existe questão mais fácil do que isso, porque ele diz que a família 3/8 do seu salário. Então, 3/8 de 2.400, você vai achar uma fração de 3/8 de 2.400, basta você fazer essa multiplicação aqui. Se você manja de multiplicação com frações, sabe que você pode simplificar esse 24 com esse 8 aqui. 24 por 8 dá 3, ficou 300, e 8 dividido por 8 dá 1. Então é só você fazer 3 vezes 3, que é 9, e acrescenta os dois zeros. Então o gasto dessa família com saúde é equivalente a 900 reais. Questão gratuita, não tem o que fazer nesse tipo de questão. Corresponde à letra C, questão 29, letra C. Questão de número 30. Questão número 30. Uma editora utiliza 3 máquinas para produzir 1.800 livros em um certo período. Quantas máquinas serão necessárias para produzir 5.400 livros? Então tá aí uma regra de 3 simples, né? Você tem a quantidade de máquinas. A editora utiliza 3 máquinas para produzir uma quantidade total de 1.800 livros. Então, ó, você classifica máquinas em uma coluna, livros em outra. Aí ele diz quantas máquinas serão necessárias. Então, se ele quer saber a quantidade de máquinas, você chama de X ou Y. Serão necessárias para produzir 5.400 livros. Então, você tem aí uma razão. 3 sobre X é igual a 1.800 sobre 5.040. Então, você já pode ir simplificando aqui os zeros. 18, 54. Você já poderia simplificar mais ainda para facilitar o seu cálculo. 18 dá por 2, que dá 9. 54 dá por 2, que dá 27. Ainda dá para você simplificar ainda, porque o 9 dá por 9, que dá 1, e o 27 dá por 9, que dá 3. Então, olha como ficou simples o cálculo. O cálculo ficou assim, ó. 3 sobre x é igual a 1 sobre 3. Então, x vezes 1, x, 3 vezes 3, 9. Corresponde à letra E, alternativa, letra E, questão 30, letra E. É uma questão considerada não super fácil, mas eu diria que fácil. Temos aí a questão de número 31, uma questão super fácil. Então, se é super fácil, solta a vinheta das questões fáceis. Toma, toma, que é de graça. Toma, 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 que é de graça. É fácil porque é aquele tipo de questão que o cara que elabora a prova, o examinador, ele diz, ó, não quero que ninguém zere na prova de matemática. Então ele dá essa questão aí gratuita pra você fazer. Você tenta errar essa questão aqui, você não consegue. É muito fácil. Basta você resolver o que tem dentro do parênteses aqui. O que tem dentro do parênteses é 3 elevado ao cubo.
que não pode ser 3 vezes 3. Se você faz 3 vezes 3, aí você já quer bagunçar, né? Tem que ser 3 elevado ao cubo, é 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3 é 27. Então, 27 mais 5 elevado ao quadrado não é 10, é 5 vezes 5, que dá igual a 25. Tudo isso aqui você vai dividir por 2 elevado ao quadrado, que é 4. Então, 25 mais 27, você faria aqui o cálculo, 27 mais 25, 27 mais 25 dá 12 vai 1, 2 mais 2, 4 mais 1, 52. No final, basta você dividir 52 por 4. Quando você divide 52 por 4, daqui dá 1 vezes 4, 4 para 5. 12 dividido por 4 dá 3. 13, o número do PT. Número 13. Então, essa aqui é a resposta equivalente à letra A. 31, letra A. Daí a questão do número 32. Você resolver essa expressão aqui. É uma questão que está dentro do conteúdo de operações com números racionais ou operações com números reais. Então, o que é que você tem que saber dessa questão? Saber somar e subtrair fração e transformar dízimas periódicas em fração, que é a coisa mais simples. Então, vamos lá. Você tem 2/3 menos. Isso aqui transformado em dízima periódica. As dízimas periódicas simples dessa forma aqui, para transformar na forma de fração, basta você pegar o período e repetir e o denominador, o período que se repete e o denominador 9. Então aqui é 3 sobre 9. Se você quer simplificar isso aqui, para o seu cálculo futuramente ficar mais fácil, basta você dividir isso aqui por 3, que dá 1, e 9 dividido por 3, que dá 3. Então ficaria 1 sobre 1 menos 3. Ficaria menos 1/3, né? Então, tudo isso aqui elevado ao quadrado, tudo isso aqui elevado ao quadrado, mais a raiz quadrada. Isso aqui também transformado em fração, essa dízima é 1 sobre 9, menos isso aí. Então, vamos lá. 2/3 menos 1/3, você tem equivalente a 1/3, porque 2 menos 1 dá 1. E repete o denominador, porque aqui é subtração de frações com denominadores iguais. Por isso que foi importante a simplificação aqui, porque quando você tinha um denominador 9, você simplificou, passou a ser 3. Aí 3 é igual a 3, basta repetir o denominador e subtrair os numeradores. 2 menos 1 dá 1. Isso é regra de subtração, soma e subtração de fração. Tudo isso elevado ao quadrado, mais a raiz de 1/9. A raiz quadrada de 1 é 1 e a raiz quadrada de 9 é 3. Então isso aqui elevado ao quadrado. Vamos ao processo aqui. 1/3 elevado ao quadrado é 1/9, porque 1 ao quadrado é 1, 3 ao quadrado é 9. Tudo isso somado com 1 sobre 3. Então aqui sim você vai ter que tirar o MMC, o mínimo comum de 9 de 3, que é 9. 9 dividido por 9 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. Mais 9 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 1 dá 3. Somando isso aqui, você tem 4/9. 4/9 é a resposta que corresponde à letra E. Questão 32, alternativa F. Questão 33. A questão 33 seria, do ponto de vista, uma questão, se você analisar direitinho, você poderia achar que seria uma questão difícil. Mas não é, ela se enquadra num tipo de questão fácil. E nesse tipo de questão você tem que utilizar a malandragem. Então você tem que ser malandro nesse tipo de questão, tem que usar a malícia. Veja bem o que é que diz a questão. Um homem sai de casa com uma certa quantia em dinheiro. Primeiramente encontra um amigo que lhe paga R$20. Deu uma dívida. A seguir gasta metade do que possui em uma loja, paga 10 de estacionamento e se dirige a uma outra loja que gasta metade do que lhe restou e paga mais 10 de estacionamento. Retorna para casa. Ao chegar em casa, percebe que lhe restaram R$50. Qual o valor em dinheiro que o homem tinha quando saiu de casa? Esse tipo de questão, você pode responder ela pela forma algébrica, montando aqui toda a equação algébrica desse problema, que seria muito bem mais complicado do que você fazer ela utilizando as alternativas. Como o examinador foi bobo em colocar as alternativas, o cara que tem a malícia, o cara que tem a malandragem, basta utilizar raciocínio e ver aí. Vejam só, essa questão de malandro. Malandro, mané, diz pra mim. Malandro é malandro, mané.
Por quê? Porque ele diz, das alternativas, então vamos fazer o seguinte, vamos pegar a alternativa B e vamos testar a alternativa B, que é R$120, vamos supor que ele saiu de casa com R$120, qual o valor que eu me tinha quando saiu de casa, vamos supor que ele saiu com 120, e vamos fazer todo o processo, todo o caminho. Isso aqui é como se você fosse percorrer um caminho aqui, uma linha, né? Uma linha de tempo do que o cidadão fez, e você vai ver que torna-se simples. Vamos lá, 120. O homem sai de casa com uma certa quantia de dinheiro, vamos supor que ele saiu com 120. Aí, vamos lá, essa é a alternativa da letra B. Então, 120. Aí, primeiramente, encontra um amigo que ele paga, que ele paga R$20. Ó, se ele tinha 120 e um amigo pagou R$20, vamos lá, ele começou, aí ele já continuou com 140, né? Começou com 120, o amigo pagou 20, 140. Aí, o que é que diz? A seguir, gasta metade do que possui em uma loja. Ó, a metade do que ele possuía é a metade de 140 dividido por 2. 140 dividido por 2 é a metade de 140. 140 dividido por 2 dá exatamente 70. Aí ele diz que ele paga 10 de estacionamento. Ó. Então, paga 10 de estacionamento. 70 menos 10. Aí ele ficou com quanto? Ficou com 60. Aí ele diz, ó, e se dirige a uma outra loja onde gasta a metade do que lhe restou, ó, a metade do que sobrou, a metade que sobrou, lhe sobrou com 60, a metade de 60 é 30, a metade de 60 é 30, aí ele diz, ó, e paga mais 10 de estacionamento, então aqui, ó, menos 10, isso aqui é igual a 20. Então, veja, o homem sobrou, ficou com R$20, não é a alternativa B, porque é 20, sobrou R$20, e ele disse que na questão, quando ele chegou em casa, sobrou 50. Então, aí, ó, próximo ponto, se você é um cara esperto, um cara que usa malandragem, malícia, você não vai para a alternativa C, porque a alternativa C, ele diz que é 130. Então, ó, veja, diz que 120. Chegou em casa 20, então você não vai para 130, porque senão ele vai querer que você trabalhe todas as alternativas aí, ó, a letra B, a letra C. Lembrando que nessa questão, a prova ela tinha o seguinte, a alternativa A, 60, aí a alternativa B, 120, aí em vez de ser a alternativa C, ele tinha repetido a letra B de novo. É uma questão que provavelmente pode ser nula. Então tem duas letras B, provavelmente vai ser uma questão nula. É uma questão fácil, vai ser nula. Quase dar uma besteira. Então veja só. Aí você pegaria de baixo para cima. Vamos testar a alternativa C. Alternativa C, vamos supor que ele saiu com 240 reais. Então você vai fazer a mesma linha do tempo. Ó. Sai de casa com 240, encontrou um homem que pagou 20. Se pagou 20, ele ficou com 260. Aí diz, entrou numa loja e gastou a metade. Se ele gastou a metade de 260, é 130. Pagou 10 de estacionamento, 130 menos 10, 120. Entrou em outra loja, gastou a metade, 120 dividido por 2, é igual a 60. Pagou mais 10 de estacionamento, sobrou quanto? Exatamente 50 reais. Então, questão de malandro, não precisa estar fazendo muito cálculo, quebrando muita cabeça. Então, teste as alternativas, porque quando tem alternativa, você vai testando até achar a resposta.